Arrepender-se ou perecer? Esta é a mensagem de Jesus. Você entende essa afirmação? O texto de Obedecer a Tudo de hoje está em Lucas 13, 1 a 9. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. As boas notícias se espalham, mas as más notícias são divulgadas mais rapidamente. Naqueles dias, o que mais se comentava nos círculos de conversa era o massacre que alguns habitantes da Galiléia sofreu quando se rebelaram contra o Império Romano. Eles foram cruelmente mortos pelas tropas de Pilatos. E essa história circulou velozmente, mas Jesus levanta um ponto crucial ao perguntar: Vocês acham que essas pessoas eram mais pecadoras do que outras para morrerem dessa maneira? Esse é um questionamento bastante filosófico. Por que aquelas pessoas morreram de forma tão violenta? Será que elas eram pecadoras? Mas Jesus desvincula aquele destino tão terrível de algum pecado específico. Ele diz: todos precisam se arrepender, senão todos também morrerão. Todos são pecadores e merecem a morte eterna. E Jesus apresenta outro acontecimento para reflexão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Havia acontecido recentemente outra tragédia. Uma torre desabou em Siloé e 18 pessoas morreram. E a morte dessas pessoas ocasionada por um acidente também não deveria ser atribuído à ira de Deus sobre algum pecado específico dos que morreram. E Jesus repete seu ensino: todos pecaram e merecem a morte eterna. Mas existe a possibilidade de arrependimento para ser salvo dessa morte eterna. Esta é a mensagem do Evangelho, que supera toda a aparente dureza e crueldade desta vida. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Jesus adverte os ouvintes de sua mensagem sobre a expectativa de Deus sobre o povo de Israel. Jesus desenvolveu seu ministério de cura e de proclamação do Evangelho por 3 anos, e Deus estava aguardando o fruto, o resultado de sua pregação. Esse fruto esperado seria o arrependimento do povo e a consequente mudança de vida das pessoas. Havia a possibilidade de a figueira não dar fruto, então o dono iria cortá-la, para que ela não ficasse ocupando espaço no terreno. Essa área poderia ser usada para plantar uma outra árvore que frutificasse. Jesus estava falando sobre a necessidade de mostrar os frutos de arrependimento. Como até então o povo não havia demonstrado esse fruto, haveria uma ação extrema. O empregado cavaria ao redor da figueira e colocaria adubo. Se a árvore não desse fruto nem dessa maneira, então essa figueira deveria ser cortada. Essa ação extrema seria a morte sacrificial de Jesus na cruz. Infelizmente, mesmo com a morte de Jesus e sua ressurreição, o povo de Israel não demonstrou frutos de arrependimento. Anos mais tarde, a cidade de Jerusalém foi tomada e os judeus foram dispersos pelo mundo, porque rejeitaram a mensagem de Jesus. A palavra profética do Mestre se cumpriu. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Você compreende o que é o fruto de arrependimento? Continue a seguir Jesus comigo.